Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de práticas supervisionadas em nefrologia. Eu sou a professora Cassandra e vamos dar início a essa maravilha que é a nefrologia. Eu quero desejar, meus parabéns para você que chegou até aqui, pela sua dedicação, pela sua luta, busca, pelo conhecimento, e mais uma realização que se aproxima em sua vida. E essa conquista de hoje ela é apenas um começo para um futuro de sucesso. Então, o objetivo da nossa aula hoje é que você entenda os conceitos básicos da hemodiálise, as indicações e contraindicações, bem como compreender os cuidados com o paciente e orientações que devem ser dadas à família e ao cuidador, aprender sobre a assistência de enfermagem antes, durante e após o procedimento hemodialítico, compreender o que deve ser feito nas situações de urgência e emergência, bem como as complicações durante o processo dialítico, e equipamentos e materiais de hemodiálise. Antes de mais nada, o que é nefrologia, O que é enfermagem de nefrologia? A nefrologia é uma especialidade médica que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas aos rins. O médico não é o único profissional de suporte ao paciente nefrológico. O enfermeiro, técnico, nefrologista também oferece assistência direta a esse paciente e tem um papel importantíssimo na promoção do bem-estar dele. Então, o que é que faz o profissional de enfermagem? Nefrologista. Então, o enfermeiro ambos assume os papéis de grande relevância para a recuperação do paciente, trabalham prevenindo infecções, Então, essa equipe trabalha com esse intuito. Seguindo, qual o papel de cada um dentro da assistência ao paciente com necessidades na nefrologia? Então, a área administrativa, educativa e assistencial faz parte da enfermagem. O enfermeiro ele tira dúvidas dos pacientes, desenvolve protocolos de assistência, protocolos de diálise, há um planejamento do plano de cuidado para o paciente, solicita que seja feita avaliação psicológica, nutricional, mesmo assim social do paciente, oferece também orientação, supervisão sobre os processos de desinfecção dos equipamentos, também de reprocessamento dos dialisadores, manipulação correta e asséptica de catéteres e fístulas e intervenção para melhorar a qualidade de vida do doente renal crônico dialítico. O técnico faz o auxílio da assistência na prevenção e da identificação e no tratamento de complicações que eventualmente surgirem, faz o manuseio de equipamentos de hemodiálise, curativos da fístula arteriovenosa e segue com os protocolos de desinfecção dos equipamentos e reprocessamento dos dialisadores. Também faz monitoração dos pacientes em tratamento renal substitutivo. Alguns conceitos básicos que eu quero que vocês entendam, como, por exemplo, o que é a doença renal crônica, o que é a lesão renal. A doença renal crônica é basicamente uma lesão renal que é lenta e progressiva e irreversível da função dos rins, que ela é definida pela presença de algum tipo de lesão mantida pelo menos há 3 meses, com ou sem redução da filtração glomerular. A filtração glomerular ela é medida para que nós saibamos como é que o rim está funcionando. De outra maneira de falar para vocês, é se está bom ou se está ruim. E quais as causas da evolução da doença renal crônica? A hipertensão é a primeira causa mundial, segundo a CADIGO 2021, seguido da diabetes, glomerulonefrites, que são doenças importantíssimas, as doenças hereditárias como a doença policística, obstruções urinárias, pielonefrite crônica, litíase, doenças arteriosclerótica difusa. Então, esses são os principais causas de evolução de um doente com incapacidade funcional renal, para incapacidade de fato crônica. Então, quero que vocês lembrem disso. Por que o paciente chegou na clínica de hemodiálise, professora? Foi por conta de um desses casos. Atualmente, nós temos
a Covid-19, que vem aí maltratando o sistema renal dos pacientes acometidos com a Covid-19. Então, esses pacientes acabam vindo para a hemodiálise, ora momentaneamente, ora, infelizmente, definitivamente. Outros conceitos básicos que vocês vão utilizar muito são a oligúria, hematúria, edema, anorexia, náuseas, vômitos, hemorragias, cefaleias, irritabilidade, hipertensão, sonolência, anemia, prurido, pele seca e convulsões. Esses sintomas são os sintomas mais comuns dentro dos pacientes que estão em tratamento dialítico. Seguindo aqui, né, a função do tratamento é manter a função renal, a qual o rim não é capaz de ter uma função adequada para todo o organismo. Então, o rim, como está falho, né, eu preciso fazer alguma coisa que não paralise os outros órgãos. Então, vem a hemodiálise, vem o tratamento renal substitutivo para que mantenha um pouco da função renal, não é completa, mas é um pouco, mantém as outras funções orgânicas em boa atividade, dieta hipossótica e hipoproteica, e a doença renal crônica, temos os tratamentos a seguir: diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal. E atualmente, nós ainda temos, a hemodiafiltração aqui no Brasil, que é uma modalidade já bem conceituada na Europa, nos Estados Unidos também, bem conceituada, mas aqui no Brasil ela está mais recente, inclusive, nesse ano foi incluído no rol da Agência Nacional de Saúde. O que é o rol? É uma lista que contém todos os procedimentos que os planos de saúde devem cobrir, né, que são importantes, que a Agência Nacional de Saúde ela acha que é necessário, né, aquele tratamento inclui. E a hemodiafiltração ela entrou esse ano nesse rol, e daí os pacientes se beneficiam mais ainda do novo tratamento, né, um tratamento inovador. Então, a terapia dialítica intermitente, que é aquela que o paciente vem 2, 3 ou até 4 vezes na clínica de hemodiálise e faz de cerca de 3 a 5 horas, ela trabalha para a circulação do paciente, né, circulação desse sangue de forma extracorpórea, e é realizada entre membranas procedidas de celulose substituída e celulose sintética ou não sintética, certo? São materiais importantíssimos para uma diálise, e a função dela é extrair líquidos, produtos residuais urêmicos, reduzir a instabilidade hemodinâmica, promover equilíbrio ácido-base eletrolítico, remoção de escórias sanguíneas. E para isso, a hemodiálise eu preciso de um acesso vascular, e esse acesso vascular ele pode ser uma artéria, né, uma fístula arteriovenosa, ou um catéter, sendo ele um catéter simples ou um catéter de longa duração, que é o Permicat. Trabalha a hemodiálise pela difusão e a ultrafiltração. São duas formas de trabalho dela. Como eu falei, o tempo de sessão vai variar de 3 a 5 horas, cada sessão. E aqui as vias de acesso, né, catéter duplo lumen, eu espero que vocês saibam, mas duplo lumen tem essas duas vias, como mostra na imagem. O Permicat, que é um catéter tunelizado, ou seja, é um catéter importantíssimo para evitar a infecção de acesso, um catéter que é mais seguro para o paciente, ele consegue passar mais tempo, evita a coagulação de ponta desse catéter, e nós temos também a fístula arteriovenosa, que são acessos mais comuns. Não tão comum são as próteses, mas pode acontecer do paciente não ter acesso a algum e precisar fazer um acesso por meio de uma prótese de fístula, tá? Qual o período que eu posso ficar com catéter, por exemplo, né? O temporário, como eu falei, são catéteres que são implantados, mas que
vão ser retirados logo, logo, e eles são utilizados em pacientes renais agudos, né, que necessitam hemodializar e não possuem via de acesso permanente disponível. E nesses casos são utilizados catéter de único lúmen, catéter de duplo lúmen. E o permanente são para pacientes que de fato são renais crônicos, e aí a gente utiliza o permiquete, né, inicialmente, enquanto se produz a fístula arteriovenosa, que aí é o cirurgião vascular, que ele vai efetuar esse procedimento, que para essa fístula arteriovenosa ficar boa, como vocês observam nessa imagem abaixo, do braço, ela dura de 30 a 40 dias para desenvolver a via de acesso. E daí, a punção da fístula arteriovenosa, né, que é um procedimento cirúrgico que vai consistir na anastomose, ou seja, na ligação de uma artéria e veia com a finalidade de promover maior fluxo sanguíneo para que faça o tratamento. Então, como é que é feito? Né? O técnico vai lá, ele tem que se atentar a algumas medidas importantes, né? Verificar se a fístula foi higienizada, conforme a rotina do serviço, verificar se está funcionando, se tem frêmito, antes de fazer a punção, tá? Não pode puncionar sem tocar na fístula e você ver que ela está vibrando, que aí ela está funcionante. Se você ainda tem dúvida, pode auscultar, que você vai auscultar um barulho como se tivesse um sopro. Esse seria o barulho, tá? E, inclusive, observa as características de relação à presença desse frêmito, à ausência de sinais de infecção, escolhe os locais a serem puncionados, utiliza agulhas de acordo com o fluxo prescrito, e na punção do ramo arterial, a agulha deve ser introduzida pelo menos 3 centímetros acima da anastomose, ou seja, da incisão, e a punção do ramo venoso a 5 centímetros da punção arterial, para preservação de rede venosa e diminuição do risco de recirculação. Para fixar essas agulhas e linhas de sangue, é extremamente importante que vocês fixem bem, para que evite acidentes com extrusão da agulha, né? A agulha sair durante o procedimento dialítico. Como também, após cada sessão, vocês devem retirar a agulha com cuidado e o paciente deve ser orientado a fazer compressão leve até hemostasia total, só então fazer o curativo sem garrotear o membro. Após a sessão de hemodiálise, o que nós indicamos no dia da diálise é que o paciente efetue em casa compressas frias, né, compressas com gelo, e no dia posterior, dia seguinte, ele faça compressas mornas. Quando eu falo morna, não é quente, né, morna que seja capaz de não queimar, não provocar lesão na pele. Tem pacientes que chegam na clínica, por exemplo, que vêm com o braço queimado, mas a gente fala morna, não quente, ele vai lá, bota quente, tá? Então, aqui está a punção e a fixação de uma fístula arteriovenosa. Vejam que tem uma agulha para baixo e uma agulha com o sentido para cima. Então, o sentido para cima é o sentido venoso e o sentido para baixo é o arterial, né? Fazendo esse 8, tá? Tem um vídeo que tem um link aqui para você verificar como é feita a punção dessa fístula. Aqui você vê a fixação, então você vai ver o próximo vídeo relacionado como puncionar a fístula, a forma correta. Então, aqui eu tenho a forma de punção, certo? Vocês observem que, como eu falei, a punção com a agulha para cima, ou seja, no sentido do braço do paciente, é o sentido venoso. A anastomose, o cortezinho, tá feita lá embaixo, tá vendo? Nessa parte aqui, nessa parte, vocês observam que aqui tá os 3 centímetros para cima. E a distância de uma para outra deve ser de 5 centímetros, né? Nesse ramo venoso, com a sentido para cima, e do ramo arterial, que esse aqui, deve ser de 5 centímetros, tá? Para não ocasionar um refluxo, ou seja,
para o paciente não ter dores nas mãos, não sentir um incômodo. Isso aqui pode ser sinal de refluxo sanguíneo. Então, para os catéteres, como vocês já sabem, os catéteres simples são para aqueles pacientes que possivelmente são agudos, né, precisam de um acesso rápido. E temos os catéteres de longa permanência, que são aqueles pacientes que ainda não têm a fístula, mas que são pacientes crônicos, que precisam fazer a fístula e não tem necessidade, no momento de fazer a fístula, rapidamente, aí coloca-se o catéter de longa permanência, que é um acesso viável para pacientes em hemodiálise crônica. Aqui, a permanência desse tipo de catéter pode se estender por períodos superiores a 1 ano, depende muito da marca, e ela é feita de silicone macio, tunelizado, com a presença de cuff no tecido subcutâneo. Esse cuff, ele fica por baixo do tecido subcutâneo para que fixe, que forme um biofilme para que as bactérias, né, não adentrem esse canal. E aí, como eu falei anteriormente, é um catéter mais seguro para o paciente. Tem uma barreira para a migração de bactérias através desse cuff e é o principal local de escolha para ele a veia jugular interna. E o catéter de curta permanência, que é um catéter simples, que a gente chama, catéter duplo lumen ou triplo lumen, é um acesso viável para um paciente doente renal crônico, sem acesso permanente, ou para pacientes que necessitam de diálise temporária, como eu já falei. Permanência desse tipo de catéter de até 3 semanas, mas vocês podem ver em algum serviço o paciente passando aí de 3 meses, que não é o correto, segundo a literatura, mas o preconizado é que seja rapidamente removido, e estes catéteres não apresentam cuff. Então, vocês entendem aí que o perniquete, que é o catéter de longa permanência, por exemplo, ele tem um cuff, ele forma essa barreira de migração de bactérias. E já o catéter de curta permanência, esses catéteres simples, duplo lumen, triplo lumen, como vocês observam na imagem abaixo, eles podem sim permitir que uma bactéria, por exemplo, os micro-organismos adentrem neste ponto de incisão. E aí a veia jugular interna femoral, né, elas são bem indicadas. E aí, por último, a subclave, porque a subclave pode apresentar maior risco de trombose. Então, vocês observem bem esses tipos de catéter e onde eles estão localizados. Daqui a gente vê as complicações por catéteres, né? A imediata são as hematomas, os sangramentos, a pneumotórax, né? A hemotórax, ruptura intravascular, trombose, bacteremia, sepsis, embolia gasosa e as complicações por FAV e pelo a prótese, a hematoma, tá? Isso são imediatas. E as tardias são as infecções, as dobras ou quebras, exteriorização, obstruções, complicações hemodinâmicas. Tá? É bem comum tudo que eu estou falando isso aqui para vocês observarem no dia a dia, se Deus quiser. E aqui, gente, a gente vê os diagnósticos de enfermagem em nefrologia, né? O paciente com insuficiência renal, eles estão sujeitos a procedimentos considerados invasivos, fatores de risco para o desenvolvimento de outros sintomas, né? E tem as condições clínicas do paciente que já são não muito boas, né? E aqui a gente vê cãibras, vômitos, náuseas, hipertensão, cefaleia, arritmia cardíaca como as principais causas de intercorrência dentro da sessão de hemodiálise. O paciente renal crônico tem um perfil, né? Tem a capacitação, a conscientização e a vigilância dos cuidados primários à saúde para esse paciente são essenciais para um encaminhamento diagnóstico certo, né? Para que retarde a doença renal crônica em si, que previna complicações, modificar também comorbidades presentes e preparo adequado de uma terapia de substituição renal. E o perfil do doente renal crônico requer que faça um conjunto de ações, né? O paciente renal crônico tem tendência a desânimo, a isolamento, a agressão, comportamento destrutivo. E aqui vem a gente, né? Que a gente deve estar atento para esses sinais para que a gente possa ofertar uma melhoria da qualidade de vida do paciente e melhor adesão do tratamento. E a nossa equipe traz para esse paciente um suporte que
deve ser feito, né, com frequência, mas também de uma forma multiprofissional, para orientar e educar, como, por exemplo, aconselhamento e suporte sobre mudanças do estilo de vida, avaliação nutricional, orientação sobre exercícios físicos, abandono do tabagismo, inclusão na programação de vacinação, seguimento contínuo dos medicamentos prescritos, programa de educação sobre DRC e TRC, orientação sobre o autocuidado, orientações sobre as modalidades de tratamento, cuidados aos acessos vasculares ou peritoneal, entre outros, e o estabelecimento do vínculo pode aumentar a confiança do paciente na equipe multidisciplinar. E aqui a gente vai ver as urgências e emergências dentro das hemodiálises, que são mais comuns. Condições clínicas de urgência e emergência consideradas como indicação para iniciar tratamento dialítico mais comuns são hiperpotassemia ou hipervolemia refratários às medidas clínicas previstas, ou quando há risco iminente de vida, uma pericardite, encefalopatia urêmica, hipertensão arterial refratária às drogas hipotensoras, sangramentos atribuíveis à uremia, náuseas, vômitos persistentes, acidose metabólica não controlada, hipertensão e uremia. Então, aqui a gente vê emergência, tá? Emergência para iniciar o tratamento hemodialítico. Seguida de outras urgências dentro também das sessões e dentro do que ocorre para iniciar o paciente na diálise, é que temos a hiperpotassemia. Então, a gente deve apoiar não somente exame laboratorial, mas a gente deve fazer uma análise das circunstâncias que propiciaram a elevação do potássio, buscando identificar aí fatores reversíveis, principalmente com base nos demais exames laboratoriais, e quando a gente observa o quadro clínico, ainda não houver indicação para diálise. Outra emergência é a hipervolemia, que aí inicialmente tem o início da diálise para ultrafiltração, que aí vai reverter prontamente os sintomas decorrentes da hipervolemia. Outra complicação é a hipercalemia, que é uma emergência médica pelo risco aumentado de arritmia, né, a hipercalemia, e quando as medidas clínicas não são suficientes, o paciente pode ser encaminhado à hemodiálise e deve evitar principalmente os alimentos com alto conteúdo de potássio, porque aumentam o risco de arritmias e de parada cardíaca. Outra urgência é a pericardite, né, pelo risco de desenvolvimento de derrame pericárdico e, consequentemente, o tamponamento cardíaco. A pericardite urêmica, ela é considerada uma indicação de urgência para início do tratamento dialítico. Esse paciente tem queixas frequentes de desconforto precordial, às vezes acompanhado de febre. Diagnóstico clínico se dá pela constatação de atrito pericárdico à ausculta, e aqui a gente evita o uso de heparina durante a hemodiálise. Outra emergência e urgência é a síndrome do desequilíbrio, que a gente inicia o programa de diálise para o paciente submetido a alta eficiência e alto fluxo, né, como cefaleias, náuseas, vômitos, confusão mental, delírio, chegando até convulsões e coma. E aqui tem que ser observado durante ou após a hemodiálise esses sintomas, e a diálise deve ser interrompida imediatamente, o tratamento deve atender aos sintomas apresentados pelo cliente. A hemólise é uma emergência associada a problemas técnicos, como solução de diálise superaquecida ou hiperosmolar, presença de contaminantes como cloro, cloramina, nitratos ou ainda por estrangulamento de linha de sangue da bomba. Aí o paciente pode apresentar dor lombar, dispneia, dor precordial, mudança na coloração do sangue do catabolho e linhas venosas, pode resultar em hiperpotassemia, paralisação da bomba de sangue e o descarte de todo material de diálise é necessário. Outra urgência e emergência bem comum é a hipotensão arterial, que são complicações intradialíticas mais frequentes, que a gente vê o ultrafiltrado retirado em excesso, o uso de antihipertensivo antes do início da sessão de diálise, por isso que é proibido, tá? Os médicos recomendam não utilizar antes da sessão, justamente porque pode ocasionar uma hipotensão. Refeição excessiva durante o procedimento, fatores cardíacos como arritmia, doença cardíaca e isquemia. A pressão arterial deve ser aferida antes, né, e o médico prontamente comunicado. E cabe aqui à equipe de enfermagem checar o equipamento de hemodiálise quanto aos parâmetros programados para o procedimento.
taxa de UF, tempo de diálise, temperatura de solução de diálise, variação do sódio na solução de diálise. E aqui checar com o cliente se ele fez uso de alguma medicação antes da diálise e comunicar ao médico, aferir a PA a cada 30 minutos, comunicando o médico. Câimbras musculares também é outra complicação frequente, né, relacionada aqui à perfusão de musculatura e pode vir ocasionada de uma hipotensão arterial. O uso de soluções de diálise com baixa concentração de sódio também é uma das causas. A gente deve ministrar a infusão de solução salina, 0,9%, administrar glicose hipertônica, 50% endovenosa, e aumentar a concentração do sódio na solução de diálise, certo? Isso tudo é uma prescrição médica, mas é comum utilizar esses procedimentos durante a sessão. E estiramento passivo da musculatura afetada como medida de conforto, tá? Uma massagem no local onde o paciente está sentindo cãibra. As medidas de prevenção para cãibra são as mesmas da hipotensão arterial. Embolia gasosa é uma situação muito rara, mas pode levar o paciente a óbito. E nos casos em que o cliente estão sentados, o ar infundido tende a migrar para o sistema nervoso central, que causa obstrução do retorno venoso cerebral, que vai levar aí à perda da consciência e convulsões também. E o paciente deitado, o ar tende a entrar no coração, sendo levado para os pulmões, com manifestação como tosse, dispneia, dor torácica. A passagem do ar pelo leito capilar em direção ao ventrículo esquerdo pode resultar em embolização aérea para as artérias do cérebro e do coração com disfunção neurológica e cardíacas agudas. E o tratamento deve ser imediato, a identificação de complicação, por meio de pinçamento da linha venosa, paralisação da bomba de sangue. O paciente deve ser colocado em decúbito lateral esquerdo, com o tórax e cabeça voltados para baixo, e fazer a reposição do volume, oxigenoterapia e suporte cardiorrespiratório devem ser instituídos prontamente. Náuseas e vômitos também é bem comum, mas é relacionada à hipotensão arterial. Pode também estar associada a outras complicações clínicas, como síndrome do desequilíbrio, cefaleia, reação a produtos utilizados na hemodiálise. E aqui a gente vê a ocorrência de vômitos durante a diálise, que pode levar a broncoaspiração, dependendo aí da posição e do grau de consciência do paciente no momento do evento, e deve ser posicionado em decúbito lateral oposto ao acesso vascular. Efetuar a remoção de prótese, se for necessário, e como medidas de higiene e conforto, limpar as vestimentas, enxágue da boca, deve ser realizadas assim que ele apresentar melhoras. E deve também estar atento aos valores de PA, lembrando que o vômito leva a um estímulo do nervo vago, o que resulta no valor aumentado da PA. Episódios febris, né, que está relacionado às reações pirogênicas, tem geralmente febre, tremores, calafrios, mialgia ou até bacteremia quando a hemoctura for positiva. E ocorre através da contaminação do dialisado no sistema hidráulico, técnicas inadequadas de desinfecção dos equipamentos de diálise ou do reprocessamento do dialisador, coleta de hemocultura. E aqui a equipe de enfermagem deve estar atenta às queixas do paciente durante a sessão, porque ele pode apresentar tremores, calafrios, mas ainda não se identifica elevação de temperatura axilar, tá? A cefaleia é também muito comum, relacionada aqui ao aumento de concentrações de bradicinina e óxido nítrico durante a hemodiálise. E a síndrome do desequilíbrio e a redução da concentração de cafeína também pode ser efeito. Deve-se proporcionar ao cliente um ambiente mais tranquilo possível, evitando luz direta e barulho excessivo. Medidas de conforto, como massagem na região temporal, pode ser realizada sempre que aceita pelo paciente. E a equipe de enfermagem deve verificar a pressão arterial, porque a cefaleia também é um sintoma da hipertensão arterial sistêmica, comunicar a queixa ao médico, juntamente com o valor da PA, e medir a PA, né, conforme a prescrição também, e fazer a medicação conforme o prescrito. Geralmente são analgésicos por via oral ou endovenosa, são comumente prescritos. Daqui a gente vê prurido também, que é relacionado a distúrbios autoimunes relacionados à uremia, hepatite B e C, aumento de PTH, alumínio, fósforo, dentre outros. É pouco frequente, mas ele consegue melhorar com os métodos de esterilização dos dialisantes
dos idealizadores e linhas de qualidade dos anticoagulantes utilizados na hemodiálise. E aqui a gente usa geralmente o antihistamínico durante o tratamento, né, que é indicado pelo médico, e a gente orienta os cuidados com a pele, como hidratação, banhos com água morna, sabonete à base de glicerina, para melhoria dos sintomas. Arritmias, que são alterações do sistema cardiovascular, associados ao aumento do risco de ocorrência de arritmias e há alterações nas concentrações de potássio, cálcio, magnésio e hidrogênio, que acontece de forma rápida durante a sessão de hemodiálise, associada ao uso de drogas como digitálicos e a hipoxemia, podendo provocar arritmia. Algumas drogas, como as antiarrítmicas, são removidas pela diálise, o atenolol, a procainamida. Então, a equipe de enfermagem ela deve estar atenta e monitorar a frequência cardíaca desses pacientes no início da diálise e a cada hora durante o procedimento hemodialítico. Reações a produtos utilizados no sistema extracorpóreo, que são ações diretas de produtos que são utilizados para esterilizar as linhas, né, os dialisadores, os produtos desinfectantes utilizados para reprocessamento desses, ou ainda pela ativação de mediadores inflamatórios quando em contato com os componentes do sistema extracorpóreo. Os sintomas geralmente são desconforto respiratório, edema de pálpebra e lábio, sibilo, hipotensão grave, náusea, vômito e cefaleia. E aqui o sistema de diálise deve ser desprezado. A equipe de enfermagem ela é responsável por adotar medidas preventivas que incluem o enxágue adequado do sistema extracorpóreo para a remoção do óxido de etileno e outros possíveis alérgenos antes do uso. Também nós temos complicações infecciosas relacionadas à hemodiálise, segunda causa de mortalidade e a principal de hospitalização, as alterações do sistema imunológico associadas à presença de uremia, quebra de barreiras a que esses pacientes frequentemente estão expostos, bioincompatibilidade das membranas dialisadoras e exposição a grande volume de água. Presença de comorbidades também, como diabetes e hepatites, contribuem de forma significativa para a ocorrência de eventos infecciosos. Daqui a gente vê também a infecção relacionada ao acesso vascular, como eu havia falado inicialmente nos acessos, mostrando para vocês que existem várias medidas de segurança, né? A gente precisa também verificar algumas fumadas contra o Staphylococcus aureus no local de inserção do catéter, administração de antibióticos na luz do catéter, selo antibiótico, o uso de conector com sistema fechado, que é o sistema TEGO. Esse dispositivo deve ser substituído a cada 3 sessões de hemodiálise, diminuindo assim a manipulação do hub do catéter, ou seja, da ponta do catéter, e facilitando a conexão com o sistema extracorpóreo. Cabe à equipe de enfermagem realizar a evolução das características do catéter a cada sessão de hemodiálise, começando pelo aspecto do curativo, né? Se está sujo, se está molhado, descolado, a integridade da pele, presença de sujidades, resíduos de cola de fita adesiva, escoriações, alergias, fazer a implementação dos cuidados de boas práticas, como higienização das mãos, orientar o paciente ou o cuidador sobre os cuidados, e aqui também evitar manipular o cateter ou retirar o curativo, manter o curativo sempre limpo e seco. Equipamentos e materiais. Para iniciar uma sessão, vocês devem saber que tem que ter o dialisador, linha de sangue, água purificada, soluções de diálise, anticoagulação, que é a heparina, e o acesso vascular. Sem um desses itens, não funciona a hemodiálise, tá? Então, os equipamentos de hemodiálise são constituídos de uma bomba de sangue, um sistema de fornecimento de solução de diálise e vários monitores de segurança. A bomba de sangue tem como função impulsionar o sangue proveniente de um acesso vascular pelo dialisador e retorná-lo após sua filtração ao paciente. Em caso de falta de energia, a bomba de sangue pode ser acionada manualmente e o sangue da circulação extracorpórea ser impulsionado para retornar ao paciente. Então, tudo é feito já pensado no que pode acontecer. Então, eu tenho os vídeos, né, para mostrar para vocês sobre mais sobre esses fatores de hemodiálise. E conquistar algo não é fácil, né, exige empenho, determinação e muito pensamento positivo.
Gente, assistam os demais vídeos, que vocês irão entender melhor como funciona o procedimento da máquina, como funciona a punção, né, melhor. E eu agradeço a companhia. Muito obrigada.